Você já parou para pensar por que algumas pessoas idosas desfrutam de uma velhice tranquila e feliz, enquanto outras não? O segredo pode estar nas pessoas que elas escolhem manter por perto. Neste vídeo, vamos revelar os 7 tipos de pessoas das quais você deve se manter longe nos seus últimos anos de vida, se quiser manter a paz e a felicidade. Vou explicar não apenas como identificá-las, mas também como lidar com elas usando exemplos práticos que protegem o seu bem-estar. E acredite, o último vai te surpreender. Antes de falarmos sobre o primeiro tipo de pessoa a evitar, se você achar esses vídeos úteis, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma atualização. Vamos começar. 1. O reclamador crônico. Começando pelo número 1, o reclamador crônico. Esse é o tipo de pessoa que encontra algo negativo em absolutamente todas as situações, até mesmo nas positivas. É como se ela tivesse um radar embutido que detecta problemas automaticamente, mesmo quando não existem. Parece familiar? Imagine-se desfrutando de uma linda tarde ensolarada no parque. Flores desabrochando, pássaros cantando, você relaxando em um banco. De repente, seu amigo reclamão aparece e começa a reclamar. Nossa, esse calor está insuportável. Provavelmente vai chover amanhã mesmo. E olha só essa multidão. Impossível relaxar. Lentamente, seu bom humor começa a desaparecer. Pode parecer um hábito inofensivo, mas estudos mostram o contrário. Pesquisas do Journal of Gerontology demonstram que pessoas constantemente expostas à negatividade têm 30% mais chances de enfrentar problemas de saúde mental na velhice. É quase como se reclamar se espalhasse como um vírus que enfraquece o sistema imunológico emocional. O psicólogo Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, resume isso perfeitamente. A felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles. O reclamão crônico parece se esquecer dessa importante verdade. Mas há esperança. Assim como protegemos nossa pele dos raios UV, também podemos nos proteger da negatividade constante. A chave é algo que eu chamo de guarda-chuva da positividade. Como funciona esse guarda-chuva invisível? Simples. Quando você se deparar com alguém que reclama constantemente, imagine abrir um guarda-chuva invisível sobre a sua cabeça. Ele desvia a negatividade e permite a passagem apenas de palavras ou atitudes positivas. Mas lembre-se, não se trata de ignorar os problemas reais. Como disse o pensador estoico Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. Uma dica útil: cada vez que a pessoa reclamar, convide-a gentilmente a apontar um aspecto positivo da situação. Sim, está calor, mas não é maravilhoso finalmente sentir o sol depois de tantos dias chuvosos? Com o tempo, ela começará a mudar sua mentalidade ou procurará alguém mais disposto a ouvir suas reclamações intermináveis. Envelhecer não significa se tornar amargo. Na verdade, estudos mostram que os idosos costumam ser mais felizes do que os jovens. O segredo? Cerque-se de positividade e aprenda a lidar com os desafios da vida com elegância e otimismo. 2. O fofoqueiro incontrolável. Número 2. O fofoqueiro incontrolável. Você já reparou como alguns idosos se isolam repentinamente de certos círculos sociais? Muitas vezes, o fofoqueiro incontrolável é o motivo. Essa pessoa parece ter um doutorado na vida alheia, espalhando boatos como sementes ao vento, sem se importar com as consequências. Porque isso é especialmente prejudicial na terceira idade. Imagine estar em um reencontro com amigos de longa data. De repente, o fofoqueiro começa a revelar detalhes íntimos sobre alguém que não está presente. Como você se sentiria? Provavelmente desconfortável, e com razão.
A fofoca não só prejudica a reputação, como também destrói a confiança aos poucos. O psicólogo social Nicolas Difonso, especialista em boatos, explica que a fofoca pode funcionar como uma forma de controle social, mas a um custo muito alto. É uma faca de dois gumes que prejudica todos os envolvidos. Então, por que algumas pessoas fofocam sem parar? Estudos publicados no Journal of Personality and Social Psychology revelam que fofoqueiros crônicos frequentemente o fazem para preencher um vazio em suas próprias vidas. Em vez de construir relacionamentos significativos ou se concentrar no crescimento pessoal, eles se envolvem em conversas sobre pessoas com quem mal se importam. O filósofo Sócrates criou uma ferramenta brilhante: o teste do filtro triplo, que consiste em fazer 3 perguntas antes de falar. É verdade? É bom? É útil? Se a resposta não for sim para pelo menos 2 delas, é melhor não dizer nada. Para se proteger sem se isolar, use estas dicas. Estabeleça limites. Se alguém começar a fofocar, diga educadamente que prefere não ouvir sobre assuntos particulares. Mude de assunto. Redirecione a conversa para algo positivo ou neutro. Pratique a empatia. Imagine como a pessoa sobre quem estão falando se sentiria. Modele o comportamento que você deseja. Compartilhe histórias positivas em vez de negativas. Proteja suas próprias informações. Se fofocam com você, fofocarão sobre você também. Como disse um velho poeta, antes de falar, deixe suas palavras passarem por 3 portões, é verdade? É necessário? É gentil? Especialmente na era das redes sociais, essa sabedoria é inestimável. 3. O manipulator. Se a fofoca se espalha como um raio, a manipulação é como a gravidade, uma força invisível que puxa e dobra você sem que você perceba. O manipulador é um ilusionista emocional. Ele faz você acreditar que os desejos dele são suas obrigações, que os problemas dele são seus para resolver e que suas percepções são falhas. Como reconhecê-lo? Imagine estar em um evento familiar. Seu sobrinho se aproxima chorando, pedindo dinheiro para um projeto urgente. Ele dá a entender que você não se importa se hesitar. Parece familiar? Isso é chantagem emocional, uma técnica clássica de manipulação. O psicólogo George Simon define manipulação como influenciar os outros usando táticas enganosas e, às vezes, abusivas. Isso inclui gaslighting, fazer você duvidar da sua própria realidade e se fazer de vítima para ganhar simpatia. Por que isso é perigoso na terceira idade? Estudos publicados no Journal of Elder Abuse and Neglect mostram que os idosos são especialmente vulneráveis devido ao isolamento social, à dependência emocional ou financeira ou ao declínio cognitivo. Os manipuladores exploram exatamente essas fraquezas. A doutora Arrie Braiker descreveu viver com um manipulador como caminhar por um campo minado emocional. Cada passo envolve o risco de culpa ou insegurança. Como nos defendemos? Epicteto nos dá a chave novamente. Não são os eventos que nos perturbam, mas as nossas percepções. Então, construímos o escudo da autenticidade, feito de autoconhecimento. Conheça seus valores e emoções. Assertividade. Diga não sem culpa. Validação externa. Converse com pessoas de confiança para obter perspectiva. Uma ferramenta útil. O teste de reciprocidade de Robert Cialdini. Pergunte a si mesmo: essa pessoa respeita minhas necessidades tanto quanto espera que eu respeite as dela? Se não, você provavelmente está lidando com um manipulador. Antes de continuar, se você está gostando deste vídeo, clique no botão gostei e inscreva-se no canal ativando o sino. Comente adoro esses vídeos se este conteúdo lhe interessa. Vamos continuar crescendo juntos.
4. O controlador obsessivo. Número 4. O controlador obsessivo. Essa é a pessoa que, por medo e insegurança, tenta controlar todos os aspectos da vida ao seu redor. O psicólogo John Gottman descobriu que relacionamentos com controle excessivo têm 93% mais chances de terminar. Imagine ser o maestro de uma orquestra. Seu parceiro, filhos e os amigos são os músicos. A melodia melhoraria se você tentasse controlar cada movimento nos mínimos detalhes? Ou seria mais rica se você confiasse nas habilidades deles? Epicteto disse: a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Deixar ir não significa abandono imprudente, significa confiar com responsabilidade. Imagine seus filhos viajando. Você poderia se preocupar constantemente ou simplesmente dizer: se precisarem de alguma coisa, me liguem. Confio em vocês. O que fortalece mais o relacionamento? Carl Rogers diz: o curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, posso mudar. O mesmo se aplica aos outros. Não estamos dizendo para abandonar a cautela, mas para equilibrá-la com a confiança. Paulo Coelho disse: liberdade não é a ausência de compromissos, mas a capacidade de escolher. Muitas vezes, os melhores momentos da vida acontecem sem planejamento. Uma caminhada espontânea, um jantar inesperado, uma conversa inesperada. O psicoterapeuta Irving Yalom nos lembra que a vida é um presente que nos é dado temporariamente, e cabe a nós vivê-la com curiosidade e gratidão. A beleza de um relacionamento reside na liberdade de sermos nós mesmos. 5. O acumulador de atenção. Número 5. O buscador de atenção. Você conhece esse tipo de pessoa. Qualquer conversa se transforma em um show de uma pessoa só. Eles têm um microfone invisível que amplifica apenas a própria voz. Talvez seja aquele amigo que sempre tem uma história melhor para contar, ou o familiar que interrompe constantemente para se gabar. Na terceira idade, isso se torna particularmente prejudicial, pois precisamos de conexões significativas e equilibradas. A doutora Ramani Durvasula os chama de narcisistas conversacionais, pessoas que tratam cada interação como uma oportunidade para alimentar o ego. Um estudo publicado no Journal of Gerontology descobriu que idosos com relacionamentos recíprocos têm 50% menos probabilidade de desenvolver depressão. Portanto, ter pessoas que ouvem tanto quanto falam é fundamental. Não é apenas agradável, é essencial. Para lidar com pessoas que buscam atenção, estabeleça limites. Insira-se na conversa educadamente. Use o método sanduíche. Intercale seus comentários com os delas. Redirecione. Peça a opinião de outras pessoas. Use grupos. Assim fica mais difícil para elas dominarem a conversa. Valorize seu tempo. Não há problema em limitar as interações. Epicteto disse que temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro. Talvez uma citação perfeita para um presente de aniversário para elas. Mas mantenha a compaixão. Às vezes, por trás da pessoa que busca atenção, existe uma pessoa insegura que anseia por se sentir vista. 6. O oportunista egoísta. Imagine uma amizade que prospera apenas nos bons momentos e desaparece assim que uma tempestade chega. Esse é o oportunista, alguém que ronda sua vida como um fantasma satélite, aproximando-se quando percebem benefícios e se afastando durante as dificuldades. Aristóteles alertou sobre essas amizades utilitárias. Elas se desfazem quando a utilidade desaparece. Imagine sua vida como uma festa. O oportunista é o convidado que aparece quando o bolo chega, mas some quando é hora de limpar. Ele é como um vampiro, mas, em vez de sangue, se alimenta do seu sucesso.
A psicóloga Susan Kraus-Vitorne observa que amizades oportunistas podem ser especialmente prejudiciais na velhice, muitas vezes causando solidão mesmo quando você está rodeado de pessoas. Como identificá-los? Observe os padrões. Eles aparecem apenas quando precisam de algo? Verifique a reciprocidade. Você está dando muito mais do que eles? Monitore sua energia. Você se sente esgotado depois? William James diz: a arte de ser sábio é saber o que ignorar. Às vezes, isso inclui ignorar o oportunista, dando um passo para trás. Mas não se torne cínico, apenas seletivo. Ralph Waldo Emerson diz: para ter um amigo, você precisa ser um amigo. Cultive autenticidade, lealdade e comprometimento, as qualidades que desejamos nos outros. 7. O invejoso secreto. A inveja age como um veneno corrosivo, mas quando se esconde atrás de uma máscara amigável, torna-se ainda mais perigosa. Imagine alguém que o parabeniza, sorri com você, mas algo parece estranho. Há uma sombra por trás dos olhos dessa pessoa. Essa é a pessoa invejosa secreta. Ela é como uma trepadeira parasita agarrada a uma árvore saudável, parecendo inofensiva, mas drenando lentamente sua vida. Epicteto disse: a inveja é inimiga dos afortunados. A teoria da comparação social do psicólogo social Leon Festinger explica que as pessoas avaliam seu valor comparando-se aos outros. O invejoso secreto leva isso ao extremo, vendo suas conquistas como uma ameaça à sua identidade. Como reconhecê-los? Elogios superficiais. Mudanças repentinas de assunto quando você menciona seu sucesso. Competição disfarçada. Alegria suspeita quando você falha. Como reagir? Empatia. A inveja geralmente vem da insegurança. Gratidão fortalece a resiliência. Limites saudáveis. Nem todos os sucessos precisam ser compartilhados. Autoestima. A confiança neutraliza o impacto da inveja. Compaixão. A gentileza pode transformar um relacionamento. O objetivo não é endurecer o coração, mas sim navegar com sabedoria. 8. O Vampiro Energético. Finalmente, o número 8. O vampiro energético. Já terminou uma conversa simples se sentindo exausto? Essas criaturas não têm medo de alho. Elas se alimentam da sua energia emocional. O psicólogo Albert Bernstein as descreve como esponjas emocionais que absorvem seu bom humor e não devolvem nada em troca. Porque isso é especialmente perigoso mais tarde na vida. Um estudo publicado no Journal of Gerontology descobriu que adultos mais velhos com mais energia e entusiasmo têm 35% menos probabilidade de desenvolver doenças crônicas. Sua vitalidade se torna um bem precioso. Aristóteles disse: a energia da mente é a essência da vida. Mas lembre-se, nem todos que estão passando por momentos difíceis são vampiros de energia. A diferença está na consistência. Não importa o quanto você dê a eles, nunca é o suficiente. Para se proteger. Visualize um escudo de energia. Imagine uma barreira dourada que deixa a positividade entrar e impede a negatividade de entrar. Pesquisas mostram que a visualização pode realmente mudar estados emocionais. Use a técnica do espelho. Reflita a negatividade em vez de absorvê-la. Ouvi dizer que você está passando por dificuldades. Já pensou em uma abordagem mais positiva? Sua energia é um tesouro construído ao longo da vida. Não deixe ninguém roubá-la. Rumi disse: você é uma mina de ouro dentro de si. Não implore por migalhas. À medida que envelhece, escolha suas companhias com sabedoria. Como um jardineiro, remova as ervas daninhas e cuide das flores. Lembre-se,
Nós nos tornamos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Se você chegou até aqui, comente obrigado pelo apoio. Eu escolho ser assim. Saberei quem são os verdadeiros campeões. Curta, inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdo como este. Compartilhe o vídeo para que outros também possam aplicar essa sabedoria. Se você quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro e confira os comentários para o link do meu e-book. Obrigado por estar aqui. Agora clique no próximo vídeo para continuar alimentando sua mente com sabedoria. Um grande abraço e até breve.